Olá! Hoje nós vamos continuar o estudo de medidas. E a medida que nós vamos ver hoje é medidas de massa. Medidas de massa são representadas pelo quilograma, que é representado por kg. Massa, gente, refere-se a peso. E é interessante nós entendermos como que foi estabelecido o peso de 1 quilo. Então vejam bem, a unidade de massa usada no Sistema Internacional de Medidas é o quilograma, sendo simbolizada por kg, conforme eu expliquei aqui. E esse padrão foi estabelecido na massa de água em sua densidade máxima que cabe dentro desse cubo de 1 decímetro de aresta. 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro. Então, 1 quilo é igual à massa de 1 litro de água na sua densidade máxima, tá? Nós vimos em aulas passadas que 1 decímetro cúbico equivalia a 1 litro. E 1 litro, na densidade máxima, equivale a 1 quilo. Certo? Então, para vocês terem noção. Agora, em 1889, a Conferência Geral de Pesos e Medidas estabeleceu que o quilograma padrão seria determinado com base na massa de um protótipo construído com os metais platina e irídio. Então, esse protótipo é que determina 1 quilo e ele está guardado num escritório internacional de pesos e medidas que fica na França, certo? Agora, acontece que em 2019, para assegurar que no longo prazo haverá estabilidade da unidade de massa, sem risco de danos a esse protótipo e erros de medidas, então o quilograma passou a ser definido em termos da constante de Planck. Sobre isso vocês aprenderão mais tarde, ok? Então em 2019 estabeleceu-se isso. Agora nós vamos estudar, então dando continuidade, as transformações de medidas de massa. As transformações das unidades de medidas de massa são feitas multiplicando-se ou dividindo-se os valores a serem transformados por uma potência de 10, ou seja, 10, 100, 1000. Gente, as transformações ocorrem da mesma forma que nós já fazemos as transformações de outras medidas. Como a unidade padrão é o quilograma representado por kg, todas as outras unidades são chamadas de submúltiplos do quilograma, ou seja, são menores que o quilograma. Então agora, nós falávamos antes em quilômetro, não era? Depois quilolitro. Agora, como é peso, é quilograma. Termina em grama, todas elas. Hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Como que a representação vai ficar? Kg, por causa do grama, Hg, Dag, G, Dg, Cg e Mg. Então, a maneira de transformar, gente, é a mesma, tá? Como que nós vamos fazer? Nós vamos andar de uma casa para outra. Se formos para a direita, estaremos multiplicando. Se voltarmos para a esquerda, estaremos dividindo. Então, aqui eu trouxe alguns exercícios somente para recordar com vocês, porque vocês já sabem fazer. Transformar as unidades de acordo com as indicações em cada item. 24,8 quilogramas em gramas. Então, nós estamos em quilogramas. Vamos pôr o nosso ponto aqui. Queremos ir para gramas? 1, 2, 3. 3 casas. Então, a gente vai dizer 3 casas para a direita. Coloca a plaquinha de sinalização, né? E faz o mesmo procedimento que a gente já está acostumado. Então, fica 24,8
Em cima do número, coloca a flecha para a direita e conta, depois da vírgula, no sentido da flecha, 3 casas. 1, 2, 3, coloca a nova vírgula e completa com zeros. Completou com zeros, corta a vírgula anterior, porque essa vírgula ela foi empurrada para a direita. E agora analisa o número. Ao analisarmos o número, nós vemos que tem um vírgula zero. Vírgula zero não tem valor. Então, o que ficou? Ficou 2, 4, 8, 0, 0. Vamos pontuar esse número. Então, unidade, dezena, centena, ponto. 24.800. O quê? Gramas. Gente, não esqueçam que é necessário colocar a nova unidade de medida, tá? Tem que ter. Porque o que é 24.800? Pode ser qualquer coisa. No caso aqui é gramas. Agora, 0,0087 hectogramas em miligramas. Então, nós vamos apagar aqui, saindo do quilo, estaremos em hectograma. Vou aproveitar aqui. Então, nós vamos colocar aqui o nosso ponto no hectograma e queremos ir para miligramas. Então, passamos pelo decagrama, pela grama, pelo decigrama, centigrama e miligrama. Opa, chegamos em miligrama. Então, vamos ver quantas casas a gente andou. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, vamos fazer a nossa plaquinha. 5 casas para a direita. Vamos sinalizar aqui 5 casas para a direita. Essa é a nossa placa. Agora, vamos escrever o número 0,0087. Vamos posicionar a flecha para a direita e vamos contar 5 casas depois da vírgula. Então, a vírgula está aqui, depois dela nesse sentido. 1, 2, 3, 4, 5, vírgula e completa com zeros, corta a vírgula anterior. Analisa o número, sabemos que vírgula zero não tem valor, então vamos ver. Ficamos com 0,00870. Esses zeros aqui, eles vão perder o valor, porque a gente não diz 0,00870, a gente diz apenas 870. Então, isso aqui cai, porque não tem mais a vírgula ali na frente. E vamos dizer que fica 870, o quê? Miligramas. Então, essa transformação, 870 miligramas. Vocês viram, né, que é a mesma maneira de fazer as transformações de outros tipos de medida. Agora, 7.800 centigramas em gramas. Então, vamos apagar aqui e nós vamos ir para gramas. Então, o que nós não vamos precisar, eu vou apagar. Estamos em centigramas e vamos para gramas. Então, 1, 2. 2 casas para onde? Para a esquerda. 2 casas para a esquerda. Então, faz a sua plaquinha, reescreve o número. Estávamos em centigrama e fomos para grama. 7.800. Lembrem que todo número sem vírgula, basta colocar vírgula zero. Coloca a flecha no sentido que nós vamos andar e conta a partir da vírgula, depois dela, 2 casas. 1, 2 e posiciona a nova vírgula. Corta a vírgula anterior, analisa o número. Você ficou com 78,000. Eles vão perder o valor após a vírgula. Vírgula zero não tem valor. Então, não precisa nem da vírgula mais. Você vai dizer apenas 78 gramas, tá? Então, 7.800 centigramas é a mesma coisa que 78 gramas. Ok? Agora, gente, vocês vão fazer as atividades que estão sendo solicitadas envolvendo transformações de medidas de massa.
Viram que é a mesma maneira, ok? Então, é só aplicar o conhecimento que vocês já têm. Bons estudos!